O casamento e a criação. Infelizmente, muito do material escrito para casais está cheio de psicologia e autoajuda motivacional. Creio que o nosso casamento precisa da palavra de Deus. Não estou dizendo que coisas como 7 chaves para melhorar a comunicação no casamento ou instruções sobre a vida sexual não tenham nenhum valor. Esse tipo de ensino funciona até certo nível, mas não produz transformação permanente porque precisa do esforço humano para se manter. Precisamos colocar o Senhor Jesus em nosso casamento. Ele é a terceira dobra que não permite que o casamento se rompa. Muitas vezes, o ensino para casais não passa de uma série de regras do tipo: faça isso e não faça aquilo. Isso pode, isso não pode. Isso passa a ideia de que existem fórmulas para o casamento, mas o que realmente precisamos é de experimentar o poder do Senhor. Quando ele disse que é o caminho, não estava dizendo que era apenas o caminho para o céu. Ele é o caminho para tudo. O que procede do Pai, certamente, podemos dizer que ele é o caminho para um casamento bem-sucedido. Se pensarmos que um casamento bom é fruto de regras, se seguimos isso, coloca todo o peso em nosso esforço próprio, mas ninguém é capaz de cumprir as regras na sua força. Precisamos contemplar o Senhor. Quando vemos a sua glória na sua palavra, somos mudados espontaneamente. Um bom casamento precisa ser fruto do relacionamento com o Senhor, assim como todo o resto da nossa vida. Em Caná da Galileia, o Senhor transformou a água em vinho num instante. Todos nós sabemos que o bom vinho precisa de 10, 20 ou 30 anos para dentro de um barril, mas o Senhor produziu o melhor vinho num instante. O animador da festa disse que o normal era servir primeiro o bom vinho, mas o noivo tinha guardado o melhor para o fim. O Senhor fez o milagre, mas o noivo ganhou o crédito. Técnicas humanas precisam de muitos anos para produzir um casamento bom, como um vinho envelhecido, mas o Senhor pode fazer isso em instante. Para desfrutarmos de um casamento intoxicadamente feliz, precisamos voltar à sua origem, ao propósito original de Deus. Falar de casamento sem entender o seu propósito original é abusar do casamento. Se eu pegar um sapato e usá-lo como um martelo, estarei abusando do sapato e ele não vai durar muito, porque não foi feito para ser um martelo. Toda vez que uso algo fora do meu propósito original, para o que foi feito, estou abusando daquilo. Abuso significa literalmente o uso anormal. Quando o homem não percebe o porquê de sua esposa lhe ter sido dada, ele não entende o propósito original de Deus. Por isso, pode vir a abusar do seu casamento. O mesmo vale às esposas. E quando agimos com abuso, destruímos o casamento. Podemos abusar de qualquer coisa. As drogas, por exemplo, nada mais são que elementos encontrados em plantas que Deus criou para um certo propósito, como fazer anestésicos e remédios, mas nós abusamos das drogas quando as usamos para outros fins. Podemos ver em suas epístolas que Paulo sempre traz o Senhor Jesus para dentro do quadro do casamento. Ele diz às esposas que elas devem se submeter a seus maridos, como ao Senhor. Não diz que devem se submeter somente se o seu marido for digno ou amoroso. Antes, devem fazer isso por causa do Senhor. Aos maridos, Paulo não disse simplesmente ame suas esposas. Não, ele disse que deveriam amá-las
como Cristo amou a igreja. Veja que o ponto focal de tudo é Cristo. Tudo fica maravilhoso quando você traz Cristo para dentro. Como é isso na prática? Nenhum marido precisa se esforçar para amar a sua esposa, que não é amável. Paulo está dizendo que ele deve parar, meditar no quanto ele é amado por Cristo. E o quanto medita neste amor, ele será cheio do amor por sua esposa. Você só pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se você próprio, como igreja, sentir o quanto é amado pelo Senhor. Tudo vai se tornar uma resposta a este amor. A esposa deve agir do mesmo modo. Ela somente pode ser submissa se entender o quanto o Senhor a ama. E porque sabe que é amada por Cristo, que ele é capaz de se submeter. Ela não teme, pois confia que o Senhor será o cuidador dela. O casamento é uma prioridade do Senhor. Por isso, ele fez o primeiro milagre numa festa de casamento. A festa de casamento é o primeiro dia de casado. O Senhor quer dar vida desde o primeiro dia. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue, que significa morte, mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, que significa a vida. A lei traz a condenação da morte, mas a graça traz vida. O casamento precisa estar baseado na graça e não na lei. A lei é o que você deve fazer e pensar que consegue, mas a graça é o que Ele pode fazer por nós.